da gravação. Primeiramente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, ok? Só lembrando uma observação, ontem vocês tiveram aula com algum professor na quinta-feira? Não. Não, É. ontem não teve. Vocês sabem que dia 9 de setembro é dia do administrador, lembraram disso? Alguém disse isso para vocês ou não? Não, eu não lembrei. Eu vi no Instagram. Ah, no Mas Instagram. Legal. Então, parabéns a todos nós que somos administradores, concorda? Então, lembre sempre, dia 9 de setembro, sempre é dia do administrador e de todos os gestores também. Por quê? Porque o pessoal dos tecnólogos, que é de logística, gestão financeira, marketing, recursos humanos, eles estão ligados também ao Conselho Regional de Administração, então é considerado como um gestor também. Tá? Então, é da área de administração também. E o nosso dia é sempre dia 9 de setembro, ok? Acho que temos muita coisa que fazer, não temos, para melhorar esse país, né? Espero que vocês tenham curtido o feriado aí também, refletido sobre a situação do Brasil também, que é importante refletir. Eu sempre digo que nós estamos por passagem aqui, vocês que vão cuidar desse país, que são muito mais novos, concorda? E eu acho que o Brasil está numa situação um pouco não, bastante crítica, não só econômica, financeira, mas até em termos de moral também. Nós estamos sendo motivo de chacota lá fora. Eu me lembro que uma época também a gente estava em crise, eu viajei lá para fora, e alguém fazia até piadinha quando era brasileiro, e nós voltamos nessa estaca zero, né? Então, acho que nós estamos numa situação bastante, além do nosso dólar que está, né, nas alturas, quem quer viajar, quem quer comprar, está lá, está caro, a inflação está cara, 14% da população não tem emprego, então é uma situação crítica. Eu acho que vale a gente refletir nessa data de 7 de setembro, né, com tudo que foi feito. Não vamos criticar o governo, não é o caso aqui, porque o governo está aí no momento, com certeza ele fica por 4 anos, se ficar no máximo 8 anos, mas é passageiro. Mas a população precisa cuidar de um país, precisa ser melhor, precisa gerar emprego, precisa ter uma situação, né, boa de saúde, de educação, de segurança, que acho que o Brasil está deixando muito a desejar. Então, acho que a gente precisa fazer alguma coisa, precisa melhorar, e me preocupa porque eu tenho os filhos aí que estão na ativa, eu tenho os netos que estão chegando aí, então acho que tudo isso é uma preocupação, então eu acho que vale a pena o administrador ter muito o que fazer aí também, né? Então, acho que cabe a nós aí tomarmos algumas decisões para melhorar esse país aí cada vez mais, a gente gostar, que eu acho que é um país lindo, tem um litoral lindo, tem um povo maravilhoso, que gosta de festa, é receptivo, mas, de repente, na parte de política, nós estamos a desejar já há algum tempo, não é só agora também. Então, acho que a gente precisa saber como votar na pessoa certa, para não acontecer a situação que nós estamos vivendo hoje no momento, né? Ok? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês no dia do administrador. E parabéns. E administrador, eu sempre digo que a melhor opção que nós tomamos foi ter um curso de administração, porque nós podemos ser gestores da área financeira, da área de contabilidade, da área de produção, da área de logística, da área de recursos humanos, da área de financeira, da área de marketing, ou seja, tem uma gama de infinidade aí que a gente pode trabalhar também, tá? Eu acho que isso é muito bom, é um curso de 4 anos, mas é um curso muito bom. Já disse para vocês que o primeiro curso que eu fiz foi administração e depois eu complementei fazendo economia também, mas é um curso que eu adoro, tanto a economia quanto a administração, mas sempre atuei na área de administração, né, na área de produção, na área de logística, transporte, recebimento, compras, né, e assim por diante. Tudo bem? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Vocês lembram que a semana passada, é isso, o feriado foi na terça, mas teve aula sexta-feira. Nós paramos, se eu não me engano, na página 32 ou 33 da unidade 2, ok? E hoje a gente vai terminar a unidade 2 e depois eu quero retomar um pouquinho com vocês sobre a atividade da unidade 1, ok? Para deixar bem claro para vocês como foi a correção, o que se esperava, o que se pretendia também, para ficar bem claro para todo mundo, que eu gosto de ser justo e já disse para vocês qual a diferença de avaliação e de prova. Não é prova, era apenas uma avaliação, onde nós avaliamos todo o processo e não é que eu seja criterioso, mas tem alguns passos que a gente tem que seguir e, inclusive, esta unidade de aprendizagem que tinha aí, essa atividade, ela foi feita pelo pessoal do SAG, então tinha uma resposta mais ou menos padrão para ela também,
e que eu havia comentado em sala de aula, deixei gravado aqui também. Então, quem ouviu a gravação fez certinho, sem problema nenhum, e a maioria do pessoal que fez certo e tirou o que tinha de direito, que era um ponto. Quando o aluno fez, mas não estava completo, primeira coisa, que depois eu comento lá, mas a primeira coisa que tinha 3 etapas ali dessa atividade. E se ele não acertou 100%, pelo menos metade, 50%, e meio ponto ele tirou, ponto final. Agora, algumas coisas é bem claro também, isso a gente deixa bem na primeira unidade, porque às vezes o aluno nos testa também, concorda? Tá? Eu coloquei em vermelho ainda que era manuscrito, que eu não queria, né, feito no computador, porque o que aconteceu já em atividades anteriores, quando começou a pandemia, 1 ano e meio atrás, que a gente deixava o aluno fazer e aparecia Ctrl+C, Ctrl+V igualzinho. O aluno não mudava nem o tipo de letra. Então você sabia que tudo era cópia e ele não tinha nem lido o que foi o material que o colega passou para ele. Então, a partir daí, não só eu, como outros professores também, começamos a pedir para que o aluno fizesse manuscrito, que não é uma coisa de 3 páginas, entendeu? Manuscrito, que ele tinha que, pelo menos, se alguém passou para ele, pelo menos ele ler, entender e fazer com a letra dele. E a gente descobre rapidinho também se não é a letra dele e não foi ele que fez também, tá? Então, aí, se o aluno fez no computador e postou lá, é lógico que aí, como a regra estava bem clara que tinha que ser manuscrito, eu não considerei. Mas, caso contrário, eu escolhi um ou outro que acabou não fazendo também, mas paciência, tem aluno que diz, eu não quero 10, e eu não preciso de todas as notas, eu posso tirar 7 na avaliação, e não preciso dos 3 pontos da atividade. Então, como eu sempre brinco, que eu falo aqui, todo mundo tem mais de 18 anos, sabe o que quer, o que pode também, então não é eu que vou ficar obrigando ele a fazer. Tudo bem? E depois eu quero voltar na atividade da unidade 2, e eu quero voltar a comentar sobre a atividade que está lá, sobre o material do Saga também, vai dar tempo, porque hoje está mais tranquilo também para a gente. Tudo bem? Que está no finalzinho da unidade 2. Outra coisa, essa turma acho que nem tanto, mas teve outras turmas que foi muito comum, mesmo com calendário, vocês perceberam que todas as minhas unidades de aprendizagem, no plano de aprendizagem que eu coloquei lá, que está postado para vocês e que eu mandei para o representante na primeira semana de aula, tem um cronograma de cada uma das unidades e todas as P1, as P2, a substitutiva e os feriados também, que não consta atividade nenhuma. Então, quando o aluno tem dúvida, vai lá que ele acha lá que tem um cronograma maravilhoso do semestre inteiro da nossa disciplina. Mas aluno choveu no meu e-mail aqui, no meu WhatsApp, da Trino, vai ter aula segunda e terça, e além de ter no calendário da faculdade que segunda e terça não haveria aula, também estava lá que nas atividades do cronograma que não haveria. Mas eu acho que talvez, eu até entendi dessa vez, porque eu acho que talvez o professor Milton e o professor Ricardo, que são os coordenadores dos cursos de logística, desculpa, de administração e dos tecnólogos, e de contabilidade também, eles acabaram marcando uma reunião na segunda-feira, que foi justamente numa ponte de feriado. Eu diria para vocês, já disse para vocês que eu estou há 34 anos na Campos. Nesses meus tempos aí, nunca houve uma reunião no dia de feriado ou numa ponte feita pela faculdade. Esta é a primeira vez. Então, isso, bom, como tem reunião na segunda, deve ter aula na segunda e na terça também. Então, acho que isso ajudou a atrapalhar o aluno, entendeu? Então, talvez seja isso, ok? Mas, quando tem dúvida, vai lá e olha lá. Milena, Raíssa, seja bem-vinda aí também. Natália, que chegou depois, tá? Boa noite para vocês, ok? Eu acho que eu vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Eu já estou com alguma coisa aqui, já estou até com os representantes aqui, tá vendo? Isso, olha lá, deixa eu colocar aqui. Veja lá, não é essa página, isso, essa página aqui, acho que nós chegamos a comentar na aula passada. Está todo mundo visualizando um gráfico aqui? Eu só quero retomar ele para deixar bem claro. Ai, dá para ver tranquilo. Dá para ver? Estão me ouvindo bem, vendo? Legal. Eu só vou retomar isso aqui que a gente já tinha, depois a gente dá continuidade. Por quê? Porque, inclusive, tem uma atividade aí na unidade 2, que vocês vão elaborar um gráfico, se eu não me engano, em 3 cidades, A, B e C. Aqui só tem 4 retas, tá? Mas lá vai ter apenas 3. Mas é o mesmo conceito. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar volume aqui, e neste caso aqui não tem a quantidade de volume, você percebeu? Tá? Você está vendo o meu cursor, não tem volume aqui no horizontal, não tem a quantidade. Lá naquele exercício você tem as quantidades. Então, a minha indicação para vocês é assim, faça numa escala. Se você colocou aqui, ó, 1 centímetro, você colocou que é 1000, mais 1 centímetro é mais 1000, que é 2000, mais 1 centímetro, 3000, e assim por diante. Se você colocou que 2 centímetros se refere a 1000,
mais 2 centímetros se refere ao dobro de 1.000, que é 2.000, e assim por diante, tudo bem? A minha sugestão aqui, no onde tem os custos aqui, tá? Que está na vertical aqui, não na horizontal, você usa a linha do seu próprio caderno. E a minha sugestão também, para não fazer um gráfico aqui, na maioria dos gráficos da nossa disciplina aqui, use pelo menos meia folha do seu caderno universitário. Por que isso? Porque quando você faz muito pequeno, esses pontos aqui que é importante para você, que é ponto de equilíbrio, eles vão se encontrar muito próximo um do outro, vai embolar o meio de campo, você não vai visualizar, você não vai entender e vai achar super complexo. Ok? Quando você dá uma ampliada na sua área, no seu espaço de trabalho, isto facilita sensivelmente, tá? Mas aqui, talvez você possa colocar cada 2 linhas, você vai colocar 1.000, 2.000, 3.000 e assim por diante, numa escala também, tá? Esta escala aqui da horizontal não precisa ser do mesmo tamanho da vertical. Todo mundo concorda com isso? Porém, na horizontal, se você determinou que 1 centímetro é 1.000 de volumes, mais 1 centímetro também é mais 1.000, é 2.000. Está claro isso? Se você determinou aqui, né, que uma linha do seu caderno é referente a 1.000 de custos, a segunda linha é 2.000. Está claro para todo mundo o que é escala? Tá? E uma observação para vocês também. Toda reta, você concorda que eu só preciso de 2 pontos para fazer uma reta? Se eu tenho 2 pontos, é só pegar minha régua e traçar minha reta, ponto final. E todas as retas, você sabe onde ela inicia. Ela vai iniciar onde? No custo fixo. O custo fixo é quando tem um volume de 0, tá vendo onde eu estou com o cursor? Aqui não tem um número, mas você sabe que o primeiro aqui é 0, tá? Depois alguma coisa é 1, 2, 3, ou 1.000, 2.000 e assim por diante. Vai depender da escala que você determinar. Então você sabe que esse vermelho aqui, que é o posicional, nós estamos falando de layout, concorda? O layout posicional, para o processo, celular e para o produto. Esse posicional que é o vermelho, por que ele está aqui embaixo? Porque o custo fixo dele, ele é alguma coisinha aqui, vamos chutar aqui que seja de, sei lá, de 100 reais. Pronto. Já o processo, que é o azul, é 500 reais. Estou chutando, não tem os valores aqui, tá? O verde, vamos chutar que seja 1.000 reais. Pronto. E o preto aqui, que é o produto, o verde é celular. O preto é para o produto, vamos dizer que seja 3.000. Pronto. Então aqui eu falei que era 500, sei lá, 100, aqui é 1.000, aqui é 2.000, e aqui é 3.000. Pronto. Então eu sei que cada uma delas, neste caso aqui do layout, cada um dos layouts, ele vai iniciar onde tem a quantidade 0 no meu custo fixo. O custo variável, como o próprio nome já está dizendo, ele vai variar em função da minha quantidade. Então, naquele exemplo que você tem na nossa unidade, ou 2, que você vai calcular e vai entregar, que tem uma data até sexta-feira que vem, que é dia 17, estou aqui com o calendário, ok? Você tem um número para calcular. Então, você sabe que você vai calcular. Então, como você chegou neste ponto de equilíbrio aqui, nesta quantidade? Porque você calculou o custo fixo e o custo variável das duas situações e ela deu um custo de igualdade. Tá? Isso a gente vai aprender a calcular ali mais para frente ainda também. Na verdade, matematicamente, se você pegar as duas situações, do custo do posicional e do azul, que é o processo, você fazer a diferença do custo fixo dividido pela diferença do custo variável, você tem uma quantidade. Tá? Você volta no custo total e substitui esta quantidade que você descobriu, e nas duas situações, no caso aqui do vermelho e azul, que é o layout posicional e o layout para o processo, você vai ver que é os dois exatamente o mesmo custo. Por quê? Porque se você atravessar uma reta aqui, ó, pontilhada, onde eu estou andando com o cursor, e vir até aqui, você vai perceber que é o mesmo custo para as duas situações. Ok? O mesmo exemplo eu daria aqui para o verde, que é o celular, e o azul, que é para o processo. O ponto de equilíbrio não é aqui, ó, nessa quantidade, que no momento eu não sei qual que é. Mas como eu posso descobrir aqui? É só eu fazer a diferença do custo fixo dividido pela diferença do custo variável, eu vou chegar numa quantidade. Chegando nesta quantidade aqui, como que eu sei esse custo aqui, ó? Se você traçar pontilhado, ele vai dar aqui, uma reta, tá?
daqui até no custo. Eu sei que esta quantidade que eu descobri, você multiplicar pelo custo variável mais o custo fixo, é igualzinho para as duas situações, no layout processo e no layout celular. A mesma coisa também, ó, eu não tenho esse ponto de equilíbrio. O que é um ponto de equilíbrio que nós aprendemos em matemática e aqui é para tomar decisão? Então, cabe ao gestor de processos de produção tomar a decisão e a melhor decisão. Então, aqui é um ponto de equilíbrio entre o layout celular e o layout por produto, que é o preto com o verde. Tá claro para todo mundo? Eu não sei qual é esta quantidade, mas eu tenho como descobrir. Como eu vou descobrir? É a diferença do custo fixo dividido pela diferença do custo variável. Eu vou encontrar esta quantidade, este volume. Tendo este volume, eu vou substituir na fórmula da quantidade na forma do custo total. Lembra da forma do custo total que nós trabalhamos na semana passada? Custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade. Ou, se você preferir, a quantidade vezes o custo variável. Tudo bem? Lembre sempre do próprio nome, o custo fixo. O próprio nome já está dizendo, ele é fixo. Não depende da quantidade produzida, transportada, movimentada, adquirida, vendida. Ponto final. Ele é fixo. Custo variável vai sempre depender da quantidade produzida, da quantidade adquirida, da quantidade comercializada, da quantidade transportada, sempre assim. Tudo bem? Então, vou dar um exemplo bastante claro para você não esquecer. Imagine que a sua empresa alugou um imóvel para produção. Meu amigo, se você não produzir uma unidade no final do mês, o que acontece? Você tem aquele custo fixo, concorda? Então, não depende do quanto você vai produzir, do quanto você vai comprar, do quanto você vai transportar, do quanto você vai entregar, ponto final. Você tem aquele custo fixo do aluguel. Agora, vamos lá, matéria-prima. Consumo de matéria-prima, né, lá na produção, conforme eu tenho produção, eu vou consumindo a matéria-prima. Custo de energia, conforme eu estou gerando a máquina, eu estou produzindo, eu estou gerando um custo. Ok? Então, isso é custo variável. Ok? Ele depende do volume, da produção, tá? No nosso caso aqui. Tudo bem? Então, esses layouts aqui, o que? Eu deixo, só para deixar bem claro, o que é ponto de equilíbrio, onde inicia uma reta, tá? Agora, vamos trabalhar aqui esses 4 gráficos aqui. Ou melhor, esse único gráfico com 4 retas, que ele está dizendo sobre o layout posicional, layout para o processo, layout celular, layout para o produto. Então, se você tiver um pequeno volume de produção na sua empresa, você está vendo que isso daqui é custo, ó, e tudo que está menor é um custo menor. Você lembra o conceito de administração que eu falei para vocês? Que ele partia do conceito de teoria geral da administração, o conceito da administração da produção, planejar, organizar, controlar de forma ótima. O que é esse ótimo dentro das nossas empresas? Maximizando o lucro e ou minimizando os custos, concorda? Então, se eu estou trabalhando com custo aqui, eu quero ter o menor custo. Você percebe que se eu iniciar do volume 0, o menor custo é o vermelho, até esta quantidade aqui, ou melhor, este volume, que eu não sei qual é, mas vamos chutar aqui, que seja 500 unidades. Pronto. Então, eu sei que se eu tiver até 500 unidades de volume, eu vou trabalhar com layout posicional. Está claro aqui, visivelmente? Agora, se eu tiver, vamos chutar que seja 500, aqui só para facilitar o nosso raciocínio. E o próximo 1000 aqui, está fora de escala, é lógico, tá? Se eu tiver entre 500 unidades e 1000 unidades, você percebe que essa região azul aqui está abaixo do verde, abaixo do vermelho e abaixo do preto. Então, o menor custo é o azul, que é por processo. Então, se eu tiver um volume de 500 unidades até 1000 unidades, eu devo trabalhar com layout tipo processo. Tudo bem? Agora, vamos lá. Vamos dizer que aqui seja 1500, agora a terceira linha aqui. Então, se eu tiver de 1000 até 1500 de volume, eu devo trabalhar com processo, com layout tipo celular. Por quê? Porque é o menor custo. Está vendo o verde? Visualiza? Ele está abaixo do azul, do preto e muito mais abaixo do vermelho também, concorda?
Então, esse é o volume. E se o volume for muito grande, tá? Vamos dizer, ó, acima de 1.500, tá? Aqui não está dizendo o número, mas é o infinito. Acima de um volume X, eu vou trabalhar com o tipo de layout que é por produto. Está claro este gráfico aqui? Não sei se ficou claro na aula passada com vocês também. Tudo bem? Se não tiver, a gente retoma aí, hein? Ok? Posso seguir? Senhores administradores? Por mim pode, professor. Então, tá bom. Vamos lá. Ah, aqui já tem um exercício, legal. O exercício nós não chegamos a fazer, eu lembro, semana passada. Deixa eu já. Isso, ele vem inteiro aqui. Ok? Será que eu consigo pôr? Não. Bom, vocês estão verificando a tela inteira aí para mim, não estão? Sim. Sim. É que para mim esconde aqui a mão de obra direta, que é a última coluna do quadradinho aqui. Alguém me ajuda aí, tá? Ah, Aqui... não, a mão de obra está escondida mesmo. Tem Ah, para vocês também? Tem como... Parece que tem a tela minimizada. Deixa eu ver o que eu faço aqui, peraí. Bom, vamos lá. Depois na outra página tem o valor dela aqui. Mas vamos tentar ler e entender aqui, tá? Bom, o empresário do ramo de alimentação está diversificando seu leque de produtos e, para tanto, está planejando a instalação de um posto de assistência técnica para automóveis de luxo. Ele está pensando em 4 cidades, ou seja, Ribeirão Preto, Campinas, Santo André e Sorocaba. Sua previsão é atender 250 veículos por ano. Aí você vai me falar, nossa, Datrino, mas só isso? Pô, gente, é um veículo de luxo, concorda? Então não é uma linha de produção qualquer, né? É de luxo, por isso que essa quantidade. Mas nada impede vocês, não, é uma montadora, eu vou fazer, né, vou fazer também uma assistência técnica para, sei lá, 250 mil por ano. Pronto. Considerando os dados do quadro a seguir, que está em reais, pede-se, primeiro, determinar matematicamente o custo total para cada cidade. Isso nós vamos calcular certinho, tá? Determinar graficamente os limites de produção de cada cidade. Faremos também. Determinar o lucro esperado para cada cidade, supondo que cada cliente gaste, em média, 1.200 por automóvel. Ok? Qual a melhor cidade, supondo atender 30 carros por ano? Pergunta aí, qual a melhor cidade, supondo atender 120 carros por ano? E F, qual cidade seria um desastre para esta instalação? E aí eu tenho as 4 cidades aqui que nós comentamos, ó, Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba e Santo André. Aluguel por ano, todo mundo concorda que isso é custo fixo, que eu acabei de comentar? Água e energia por ano. Se está por ano, está claro que também isso daqui é um custo fixo que a empresa tem, ok? Porém, matéria-prima e mão de obra são custos indiretos, ok? Mão de obra direta, tá? Então, tanto matéria-prima quanto mão de obra são custos, tá? Custo variável. Então, você precisa somar as 2 colunas, que é o aluguel e água, para ter o custo fixo. E o custo variável, nós devemos somar as 2 últimas colunas, que para mim também está escondendo os valores aqui. Mas não se preocupa, que no próximo ele já está calculado. Tudo bem? Vamos lá. Vou colocar tudo aqui para ele entrar aos poucos aqui. Isso, olha lá que maravilha. Ó. Então, lembra desta fórmula que acho que nós já contamos a semana passada? CT, que é igual ao CF, mais o Q multiplicado pelo CV. Vamos lá, o que é CT? Custo total. O que é o CF? Custo fixo. O que é o CV? Custo variável. E a quantidade, que é o que eu estou aqui procurando, calculando e assim por diante. Tudo bem? E aí ele colocou, então, 4 cidades. Ó, ele abreviou aqui, Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba e Santo André. É claro? Acho que falei certo, né? O custo fixo é a somatória das 2 primeiras colunas. Tudo bem? Os custos fixos, 15, 10, 25.
Tá? Aqui, pessoal, a quantidade, desculpa, está invertida aqui, não deveria ter feito isso, porque confunde também o aluno. Não é essa a intenção, tá? A quantidade, você percebeu que ela é fixa para 250 para todos elas. Mas como é multiplicação, também todo mundo concorda que não faz diferença você multiplicar 220 por 250 ou 250 por 220, então só está invertida. Mas esse 250 é a quantidade. E esta coluna aqui, ó, onde eu estou com o cursor aqui, ele é o custo variável. Então, para Ribeirão Preto, a somatória das duas últimas colunas é 220. Para Campinas, as duas últimas colunas, 340. Para Sorocaba, as duas últimas colunas, 260. Para Santo André, as duas últimas colunas, 460. Tudo bem? Sempre lembrando a matemática que primeiro multiplica, depois soma, tá certo? Então, o primeiro aqui, se você pegar na sua calculadora aí 250 vezes 220 mais 15 mil, vai dar 70 mil. Tudo bem? Ribeirão Preto. O mesmo raciocínio para Campinas. Multiplica, soma. 95 para Campinas. Aqui, ó, Sorocaba. Multiplica, soma. Vai dar 85. Santo André, ó. Multiplica, soma. Vai dar 120. Tudo bem? Então, eu já sei que no custo total, para mim ter este volume aqui de 250 veículos por ano, eu vou ter um custo de 70 mil em Ribeirão Preto, em Campinas, 95, em Sorocaba, 85 e Santo André, 120. Se nós, como gestores de processo de produção, nós queremos o menor custo, você concorda que Ribeirão Preto é o menor custo para 250 volumes? Sim. Isso é importante você deixar claro também. Por quê? Porque se você mudar a situação de quantidade, Ribeirão Preto pode ser que não seja mais interessante. Entendeu? Então é isso que nós iremos fazer aqui para a gente entender. Bom, e aí eu venho, o ganho total. O que é o ganho? Ó, GT, que é igual a PV, multiplicado pela quantidade. GT, ganho total, que é igual ao meu preço de venda. Tem alguém da área comercial aí? PV é preço de venda mesmo? Ok? Ou é partido verde? É o brinco que você tem centro de treinamento também, não é isso? Ok? Só fazendo uma relação aí, mas é preço de venda multiplicado pela quantidade, tudo bem? Então, qual é o meu ganho total? Ele diz que o preço de venda que cada cliente irá gastar R$ 1.200, tá certo? E com essa quantidade, que é 250 que nós trabalhamos o tempo todo aqui, ó, eu tenho um ganho total de quanto? De 300 mil. Tudo bem? Para essa demanda de 250. Ok? Aí, como que eu vou descobrir o meu lucro esperado? Ó, LE, que é igual a GT, menos o CT. O que é LE? Lucro esperado, que é igual ao GT. É o meu ganho total que eu tenho aqui, que ela é comum para todos eles, tá? Porque são 250 vezes 1 milhão 120, 1 milhão e 200. Desculpa, estou brigando aqui com zero. Ok? 1.200, tá? Então vai dar 300 mil. E, olha lá, comum para todos eles. E o custo total eu peguei daqui de cima, ó, 70, 95, 85, 120. Então é só usar a fórmula. Aí, coloca o lucro esperado para cada cidade abreviando. Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba. Ih, tá errado aqui, não é São Paulo, hein? SO, tá errado aqui, tá? Acho que foi eu que digitei aqui errado, tá? SA, Sorocaba, não tem São Paulo. E o Santo André aqui, o último, tá? Olha lá, GT, que é 300 mil. O CT, lá de cima, 70, 95, 85, 120. Logo, eu tenho o lucro esperado para cada uma das 4 cidades. Ribeirão Preto tem o maior lucro. Campinas, 205. Sorocaba, aqui está certo. Sorocaba, 215. E Santo André, 180. Uma vez que eu tenho o menor custo em Ribeirão Preto, logo eu tenho o maior lucro esperado também, que é Ribeirão Preto, ok? Está claro esse cálculo para todo mundo? Quer que retome alguma coisa, tire alguma dúvida? Enquanto eu tomo minha aguinha aqui. Ou posso seguir? Alguém me dá luz aí? Tá de boa, professor. Pode. Então, Por enquanto. Então, vamos lá. Legal. Olha aqui. Agora, explicando um pouquinho melhor aquele gráfico lá, só que exatamente com este exemplo, não de layout, agora das 4 cidades, ok? E, inclusive, fazendo uma referência à atividade que vocês têm lá para fazer gráfico também. Então, você percebeu que aqui nós usamos, e eu peguei deste autor aqui, que ele deixou todo colorido aqui, facilitou a nossa vida. Olha lá. Sorocaba, SA Sorocaba, não, Santo André, desculpa. O Santo André, você percebeu que tem o menor custo fixo.
Por isso que ele está em verde a linha e começa aqui embaixo, ó, 5.000. Não é? Aqui, pessoal, é 1.000, foi esquecido de colocar 3 zerinhos também, tá? No CT, você concorda? Aqui não, aqui é produto, é por unidade mesmo, ó. Tá vendo? Então ele colocou, ó, não está numa escala aqui, ó, 20, mais um espaço 40, de 20 em 20, ó, bonitinho. Aqui também você vai perceber, ó, né, ele colocou 5, 10, 15, 30, o dobro de 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120. Ou seja, ele fez uma escala de 30 em 30, ok? Só que aqui, quando você faz de 30 em 30 e deixa muito apertadinho aqui embaixo, vai embolar o meio de campo, concorda? Só que você precisa do 120, porque aqui, ó, tá vendo? Em algum momento você vai calcular o custo para 250 aqui e custou 120, então você precisa. A minha sugestão, tá? Eu faria 12 linhas, ou, se tiver espaço, 24 linhas. A cada 2 linhas você colocaria, entendeu? 10.000, 20.000, né? Assim por diante, 30.000, 40.000, até chegar no 120. Você concorda que de 10 em 10.000 vezes 12 linhas daria 120? Ou se você quiser deixar um pouquinho mais espaço, um pouquinho mais ampliado, um pouquinho mais esparramado e mais fácil de visualizar, você pode colocar cada 2 linhas 10.000, entendeu? Então, né, cada 2 linhas 10.000, você também vai fazer 12 linhas, só que, né, daria 24 linhas no seu caderno, que a cada 2 linhas você faria um espaço de 10 em 10. Tudo bem? Olha, a vermelha, que é Campinas, começa com 10.000, custo fixo, tá certo? A amarela, que é, cadê? Ribeirão Preto, 15.000. E a azul, que é Sorocaba, de azul, acho que é 25, não, acho que, sei lá, é 20 ou 25, não me lembro lá. Ok? Tá vendo aqui? Você lembra que ele calculou para 50 unidades aqui, ó? Você tinha esse custo. Mas nós calculamos também lá no slide anterior, todas elas, das 4 cidades, para 250, lembra? Ó? 240, 260, quem está no meio? 250. Você concorda que para fazer uma reta eu só preciso de 2 pontos? Eu já tenho o primeiro ponto, que é meu custo fixo. Se eu calcular o custo total em qualquer que seja o volume igual para as 4 cidades aqui, no caso aqui, eu vou ter o custo. Ó, Ribeirão Preto, lembra? Acho que era 70.000, aqui é 60, um pouquinho acima, 70. Sorocaba, acho que era 80.000, não sei, 80, né? 85. Olha lá, Campinas, acho que era 95. E o Santo André, que era o máximo do custo, que era 120. Tá vendo? Olha que bonitinho, dá para fazer a zero. Então, o que você deve interpretar por este gráfico aqui, que ficou marcado? Se você tiver de 0 unidade até 50 unidades, onde você deve colocar o seu novo centro, não, como que ele chama lá, a sua nova unidade aqui para manutenção dos carros, na cidade de Santo André, concorda? Se for acima de 50 volumes, qualquer volume infinito, ó, custo, quanto menor, melhor. Mas a teoria lá que nós aprendemos do conceito do TGA, né? Planejar, organizar, contradir de forma ótima. O que é esse ótimo? Minimizando os custos. Então, eu quero o menor custo. Ó. Você concorda que acima de 50 unidades, o custo vermelho está acima, o custo azul está acima e o verde acima também. Então, é este amarelo que é Ribeirão Preto. Ok? Então, se você tiver um volume de até 50 unidades, eu vou instalar a unidade em Santo André. Se for acima de 50, em Ribeirão Preto. Pronto, está resolvido. Você concorda que a gente já conseguiu responder todas as perguntas? Voltamos um pouquinho lá nas perguntas, olha. Veja se agora ficou claro. Eu tenho um bicho brigando aqui comigo, hein? Só um minutinho. Fica a janela toda aberta. Mas é um enorme. Preciso tirar, não quero matar. Um gafanhoto enorme brigando comigo aqui. Dentro da minha aula aqui, hein? Vamos lá. Determinar matematicamente o custo total para cada cidade. Fizemos isso, não fizemos? Para as 4 cidades, para 250 veículos, 250 unidades? Fizemos. Determinar graficamente os limites de produção de cada cidade. Não está lá no gráfico? Os limites, ficou claro? Determinar o lucro esperado para cada cidade, supondo que cada cliente gaste em média, calculamos também.
Qual a melhor cidade, supondo atender 30 carros por ano? Está claro que é Santo André, porque até 50 unidades é Santo André e 30 é menos que 50? Pronto, está resolvido. Qual a melhor cidade, supondo atender 120 carros por ano? Vamos lá, esse daí eu lembro. Mas vamos responder a última aqui, ó. Qual cidade seria um desastre para a instalação? Ah, essas duas últimas aqui, vamos lá. Vamos lá no gráfico para ajudar a responder. 120, olha, 120, está aqui, ó. Que cidade que seria? Peraí, tem mais um. Isso, olha lá. 120, todo mundo concorda que eu deveria ficar na cidade de Ribeirão Preto? E qual cidade seria um desastre para 250 unidades? Ou, não diria nem 250, para qualquer unidade. Você percebe que esta aqui, ó, Santo André, acima de, deve estar 80, 90, aqui, os 80 e pouco aqui, acima dela é o maior custo que tem. Então, acima de 80 unidades seria um desastre. Abaixo de 80 unidades seria um desastre no Azul, que está um custo muito mais elevado que as outras três, concorda? Que Azul é Sorocaba. Você percebeu que com certeza você responde todas as perguntas com toda certeza? Tudo bem? Tranquilo? Perguntas e respostas? Posso seguir? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então vamos lá. Agora eu peguei um conteúdo aqui, pessoal, que é como que chama? Do Saga, tudo bem? Para a gente complementar agora a nossa unidade 2, tá? E que, por sinal, tem um material muito bom lá para a gente também. Bom, o conceito de planejamento e controle da capacidade produtiva. Eu sempre digo que nós, gestores de processo de produção, nós temos muita atividade, como planejar, e tudo que a gente planeja, volta e meia, precisa fazer alguns controles também, precisa retomar, precisa verificar, precisa melhorar, precisa avaliar. Então, isso faz parte do planejamento, faz parte do gestor de processo da produção, que é a nossa área, é a nossa função também. Ok? Então, olha lá, a capacidade produtiva precisa ser previamente definida, com base nas necessidades de negócio. Vocês lembram que no slide número 1, a unidade, melhor, nos slides da unidade de aprendizagem número 1, uma das coisas que nós fizemos lá é assim, qual é o nosso negócio? Ou o que deveria ser o nosso negócio? Será que nós conhecemos os nossos clientes? Conhecemos os nossos fornecedores? Conhecemos o cliente interno, que são todas as pessoas, todas as áreas dos setores que nós trabalhamos também? Isso é muito importante, tá? Olha lá, e constantemente monitorada. É por isso que precisa ter o controle, com modificações feitas conforme a conveniência e disponibilidade. E muitas vezes essa conveniência e essa disponibilidade é exatamente para atender a necessidade do nosso cliente. Ok? Isso é importante. Então, cada vez mais nós precisamos ser flexíveis, precisamos planejar o todo, depois fazer o controle, precisamos, né, evoluir, precisamos melhorar, às vezes a gente precisa recuar, né, para poder melhorar lá na frente. Então, tudo isso faz parte do planejamento e controle da nossa produção. Para tanto, o planejamento, o controle e a tomada de decisões são elementos fundamentais para o sucesso e a continuidade dos negócios de uma empresa. Nesta unidade de aprendizagem, que é a unidade 2, iremos estudar como a capacidade produtiva de uma empresa precisa ser planejada e controlada. A exemplo de outros aspectos, e aí eu não consigo ler a palavra que voltou, aspectos de negatividade, sei lá, como tempo e custo de produção, quantidades de defeito, prazo de entrega e assim por diante. Então você percebe o quanto é importante e necessário a gente estudar essa parte, tá? A capacidade produtiva de uma empresa é como a quantidade máxima que ela pode produzir, seja de produto ou de serviço, ao longo de determinado tempo. Tá? Então, a gente pegou, não só nós pegamos, mas como é muito comum, muitas vezes você pegar um livro de gestão da produção também, e está com uma certa intensidade, sempre a gente falando de produto físico, e dificilmente falando de serviços também. Mas hoje mesmo vocês já terão, hoje já está lá disponível desde a semana passada, uma atividade que é para você montar um hotel para cachorro, né? Um hotel aí canil, ok? E aí é prestação de serviço, concorda? Então isso é bom para a gente fazer uma reflexão também, porque a gente sempre diz, eu vou trabalhar com produto, gestão da produção, trabalho com produção, transformação de um bem num outro bem melhor, com a maior utilidade, isso é verdade. Mas tem muito também gestão de serviços que entra dentro do processo de produção, que a gente tem que pensar na etapa de entrada, a etapa de processamento,
a etapa de saída, atender o cliente, ter o pedido, saber o que o cliente precisa, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso produzir, o que eu preciso entregar, como eu vou processar esse serviço para atender da melhor forma o meu cliente também. Então, isso é importante. E já tem uma atividade para a gente refletir hoje também. Ok? Bom, por exemplo, a capacidade produtiva de um caixa de agência bancária pode ser de 25 clientes por hora. A de um guichê de pedágio, uma rodovia, pode ser de 2 carros por minuto. A capacidade de uma fábrica de alumínio pode ser de 500 mil toneladas por ano. E de uma fábrica de automóveis, 800 carros por ano. Então, isso é o que? A capacidade produtiva. Tá? Que a gente já aprendeu no capítulo 1, na unidade 1, o que é produção e produtividade. Produtividade, a gente produzir cada vez mais, utilizando menos recursos. Ok? Tá com problema o som para vocês ou não? Deu uma chiadeira aqui rapidinho e voltou aqui. Bom, uma maior capacidade produtiva traz vantagem como custos mais baixos devido a ganho de escala, maior capacidade de participação no mercado e, consequentemente, faturamento também. Mas traz também algumas desvantagens, maior investimento inicial. Lembra que a gente disse que, inclusive, às vezes, estoque, a maioria dos autores, se você pegar Petrônio Martins, o Dias, que são autores que nós trabalhamos aqui na gestão da produção, e entre eles também os autores de logística, Ronald Balu, vários autores, eles vão dizer que estoque é um recurso ocioso, que enquanto não surge a necessidade real, ele é ocioso, mas eu preciso ter quanto? O mínimo necessário para atender a minha necessidade. Mas eu não posso deixar faltar para o meu cliente também. Então, tem essa desvantagem também. Se eu vou atender meu cliente da melhor forma possível, e aí eu compro em excesso estoque para não faltar, eu vou produzir a mais, mas tudo isso é custo para a minha empresa também. E a gente sabe que dentro de uma globalização, hoje a gente tem uma grande competitividade também, a gente acaba perdendo o mercado também, ok? Então é importante e necessário a gente avaliar como um todo aí, ok? Bem, as empresas precisam então decidir e definir sua capacidade instalada, dimensionar pela mínima demanda, de forma a nunca ter ociosidade, ok? Não pode faltar, mas também não pode sobrar. Pela máxima demanda, de forma a nunca perder os negócios. Ou, em outro ponto intermediário, sabendo que sofrerá com eventuais ociosidades e perdas de negócio. É uma decisão de cunho estratégico, que afeta diretamente o posicionamento e a competitividade da empresa. Vocês perceberam o quanto é importante a função do gestor da produção? Você toma decisão a todo momento e você precisa cada vez mais tomar decisão assertiva. Por isso que um dos pontos de equilíbrio é uma maneira da gente tomar decisão cada vez mais assertiva. Porque eu sempre digo, qual é a diferença do empírico do científico? É que antigamente a gente trabalhava muito no empirismo. O que é o empirismo? É o achômetro. Eu acho que é isso, né? Então eu faço isso. Hoje não, hoje nós sabemos que é pesquisa, é ciência, é estudo. Vou avaliar, vou verificar. Hoje o computador ou qualquer sistema de informação está aí para nos auxiliar e nos ajudar em todas essas estratégias de tomada de decisão também. Ok? Vocês acho que não tiveram a disciplina de pesquisa operacional ainda não, né? No curso de vocês de administração. Mas eu trabalho essa disciplina com o pessoal de logística e é uma ferramenta muito útil, muito prática e muito utilizada para tomar as melhores decisões também. Trabalhando com o Solver, que é uma ferramenta dentro do Excel, para você tomar as melhores decisões também. Muito legal. Ok? Bom, seguindo aí ainda, olha lá. E aí a gente tem 3 horizontes para a gente fazer esse planejamento da nossa capacidade de produção. Ok? Muito comum nas empresas, que é o de longo prazo, o de médio prazo e o de curto prazo também. Então, lógico, de longo prazo, geralmente, eu preciso tomar a decisão de, sei lá, de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. A gente pega alguns projetos da Petrobras, ele tem projetos de longo prazo que é de 15 anos, e é normal, porque é um produto que você tem que pensar a longo prazo também. Mas vamos pegar a sua empresa ali, de repente você tem que pensar também que ela pode crescer, precisa ampliar o parque industrial, então você tem que pensar, né, a longo prazo aí também, tá? Qual equipamento que eu tenho hoje, o que vem no mercado que eu posso adquirir, melhorar a produtividade, preciso ampliar o parque industrial, ou vou ganhar mais cliente, eu preciso ter um espaço maior para logística, assim por diante, preciso pensar a longo prazo também. Do mesmo jeito, eu preciso pensar a médio prazo também, que geralmente
É um planejamento mensal, trimestral ou 6 meses, até 1 ano e meio é normal você ter que é um de médio prazo aqui, né? Que será que eu preciso fazer contratação de alguém, ou demissão, ou vou conseguir novas ferramentas, aquisição de equipamento, né, de pequeno porte, ou subcontratação, que nada mais é do que a terceirização de alguma atividade dentro da minha produção também, que é normal, e eu já comentei com vocês, que alguém já até me perguntou se eu era favorável à terceirização, e eu disse, não, eu nunca fui favorável à dispensa de funcionário, mas eu já vi várias empresas, se ela não terceiriza algumas atividades, ela estava fadada ao fracasso, ela não existiria mais. Ou seja, qual foi a saída dela? Fazer a terceirização de algumas atividades e continuar no mercado e ser competitiva e prosperar por muito tempo aí no mercado aí. E eu preciso pensar a curto prazo também, né? A gente sempre diz que a longo prazo, geralmente você precisa ter lá, né, a aprovação da sua diretoria, porque geralmente são valores mais altos, ok? A médio prazo também você tem que ter pelo menos a anuência ali do seu gerente, do seu diretor. Agora, a curto prazo, geralmente nós, gestores, né, o supervisor, encarregado ali, que seja neste nível, você toma a decisão a todo momento também, né, que é o processo que você tem que fazer ali, o que você vai produzir diariamente, o que você vai produzir semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, assim por diante, porque a curto prazo é o que está acontecendo. Será que eu tenho que pagar uma hora extra hoje, uma hora extra no final de semana? Quem tem que tomar essa decisão? É alguém que está ali no chão de fábrica, é alguém que está na supervisão da produção, é alguém que está na gerência de produção, é alguém mais próximo ali do dia a dia. Não é uma decisão de longo prazo, sim de curto prazo. Ok? Tranquilo? Bom, planejamento da capacidade ainda, produtiva das empresas, é preciso levar também em consideração 3 pontos importantes. O uso de técnicas de previsão para estimar as vendas de produtos individuais dentro de cada linha de produtos. Cada vez mais a gente aprende algumas técnicas, a gente vai trabalhar na frente, inclusive previsões em termos de quantidade, para a gente poder dimensionar isso. Muito importante. Hoje você tem um computador que te auxilia tudo. Só que o computador não faz nada sozinho, vocês concordam? Então você, como gestor de processo da produção, você tem que determinar qual é o melhor caminho, qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor técnica que você vai usar para fazer essa previsão de demanda. Ok? Segundo ainda, consideração que você deve fazer. Cálculo dos requisitos de equipamento e também da mão de obra para atender a previsão por linha de produtos. Isso cabe ao gestor fazer e geralmente é muito bem feito também. Você pode usar também a tecnologia para te auxiliar aí também para tomar essa decisão, mas é importante você considerar. E terceiro consideração ainda é planejamento da disponibilidade de equipamento e mão de obra em relação ao horizonte do planejamento. Ok? Então, esse equipamento que eu tenho, a mão de obra eu tenho para hoje, que é o que eu estou pensando a curto prazo. Será que se eu pensar a longo prazo também, eu preciso ampliar esse meu horizonte aí de planejamento? Será que não me atende? Então, são algumas considerações que precisamos levar em conta aqui. Uma outra uma vez definida a capacidade produtiva e planejada a sua implementação, é necessário monitorar e controlar o processo produtivo. Lembra que eu disse? Olha lá o conceito. Volta ao conceito da teoria geral da administração, ao conceito da gestão da produção, planejar, organizar, controlar, dirigir. Controlar a todo momento. Nós precisamos planejar, mas nós precisamos controlar. E quantas vezes nós precisamos reavaliar, melhorar, processar aquilo para poder realmente atender a essa necessidade ali também. Ou seja, garantir que mudança de capacidade atenda às necessidades previstas e tomar decisões para contornar eventuais dificuldades que possam surgir. Ok? Eventualmente, pequenos ajustes, né, podem ter um efeito benéfico na infraestrutura. Eu já comentei com vocês que eu lembro que quando nós trabalhamos layout aqui nessa unidade, tinha uma época que nós mudamos o layout. E tinha uma pessoa que já tinha uma certa experiência no departamento de produção, e era um serviço que era praticamente manual, que era feito o processo de produção, e eram feito por 90% por mulheres. Porque era um trabalho bastante manual, bastante sensível. E essa pessoa, por acaso, era uma mulher que trabalhava também como líder, né, desse departamento. E eu fui convidado para gerenciar tanto a logística quanto a produção desta empresa também.
E quando eu cheguei, ela falou para mim assim, o conceito dela, né? Uma pessoa já que tinha um bom tempo de empresa, ela dizia o seguinte, quem trabalha sentado para mim é vagabundo e não tem produtividade. Opa, calma, vamos respirar fundo, vamos pensar junto, vamos ver o que dá para fazer, né? E a gente sabe que não é bem assim, mesmo que seja produção, você pode tranquilamente trabalhar sentado, confortavelmente, ergometricamente, já vi essa palavra, que é você sentar, bota um apoio para o seu pé, um apoio para o seu braço ali, e você consegue trabalhar, às vezes, muito melhor do que trabalhar em pé. E aí nós começamos a avaliar o que acontecia com as meninas, que eu disse para vocês que era 90% formada por mulheres, e quando você trabalha em pé, você sabe que você tem um problema seríssimo de varizes, principalmente as mulheres, concordam? E elas faltavam muito para ir para o médico por conta de cuidar das varizes, né, e outras coisas assim também, tá? E aí eu sugeri para ela assim, vamos arrumar uma mesa um pouco mais alta, mais confortável, cadeiras confortáveis, e elas vão fazer o mesmo trabalho, a gente vai calcular qual é a sua produtividade. Lembra disso? Que é produtividade? Que não é produção. Produtividade é quanto cada uma produz por hora, por dia, por mês, ou quanto aquele grupo de pessoas produz por dia, por semana. Sei lá, você tem como definir. E a partir daí que você faça uma mudança de cadeira, uma mudança ergometricamente ela mais confortável, ela sentada, quanto que ela começa a produzir, né? E é lógico, não precisa dizer para vocês a resposta, que melhorou sensivelmente a produtividade, ou seja, naquele mesmo cálculo que nós fazíamos, não sei, nem me lembro mais se era por semana, e era por grupo, não era individual, tá? Era por grupo, era por semana, acho que era por semana, que a gente fazia anterior, e depois quando nós mudamos com esse tipo de cadeira, confortavelmente, com apoio para os pezinhos ali também, para não ter problema, não só melhorou a produtividade, como elas começaram a alegar que elas não tinham mais dores nas pernas e elas começaram a faltar muito menos a partir daí para ir ao médico também. Você percebe que são pequenas, simples mudanças que não era nenhuma tecnologia de ponta, era apenas um conceito diferente de uma pessoa que já tinha muito tempo que, quando eu cheguei, ela falou, não, quem trabalha sentado para mim é vagabundo, né? Talvez os nossos bisavós, os nossos avós pensavam alguma coisa desse gênero, né? Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. E quanto que a gente trabalha sentado, pensando, refletindo, planejando, organizando, controlando também, que não precisa estar de pé ali, cansando as pernas e dando varizes também, né? Mas era um outro conceito lá, e só para dar como exemplo para vocês o quanto melhorou também. Como eu citei para vocês também naquele slide, que o Ford coloca, que para mim parece uma engenhoca, né? Alguém que é um sarilho, que com certeza não era automatizado, era possivelmente tinha um ser humano ali, rodando aquele sarilho ali, né? Puxando os carros, mas o quanto ele aumentou em termos de produtividade, não era isso? Mais ou menos, ele produzia um carro a cada 12 horas, se eu não me engano, a cada 1 hora e meia ele começou a produzir, ou seja, de 12 horas você produzir um carro, cai para 1 hora e meia. Quanto nós melhoramos em termos de produtividade, percebe? Então, são coisas simples que nós, como gestores de processo de produção, nós podemos interferir, e o quanto que nós melhoramos aí sensivelmente também e resolvemos também a nossa situação. Ok? Bom, uma revisão nas áreas de estocagem de material e melhor utilização de equipamentos, estantes e mezaninos, lembra que nós já fizemos esse exemplo nessa própria unidade, também comentamos no mezanino. Às vezes você tem um mezanino que é praticamente uma área morta que está lá, você cria um mezanino, mais um espaço, melhora o espaço, posso colocar um ar-condicionado, faço um escritório, que lá de cima eu coloco o vídeo, você tem visualização de recebimento, expedição também, isso é bom, muitas empresas fazem isso. Então são várias ideias que você pode ter ali no seu espaço também. Pode liberar um espaço precioso para as atividades produtivas, olha lá, tá vendo? Mezanino. A substituição de equipamento por outros mais modernos e eficientes pode não somente liberar espaço, mas reduzir consumo, energia, aumentar a produtividade e reduzir os custos produtivos também. Ou seja, nós sabemos que cada vez mais os equipamentos novos estão vindo com uma tecnologia de ponta que você reduz, inclusive, o consumo de energia elétrica, né? Aliás, não só os equipamentos de produção, como se você comprar uma geladeira também, você vai ver que agora todas as geladeiras novas, ela vem com um selinho lá, né, todo colorido, vermelho, não sei, que é exatamente aquele símbolo que ela está reduzindo a energia elétrica. E cada vez mais as indústrias, de qualquer ramo que seja, elas estão produzindo produto com o objetivo de cada vez mais consumir menos energia também, tá? Até mesmo que está faltando, não só no Brasil, como no planeta, falta água, falta energia, né? A gente precisa produzir cada vez mais equipamentos
que consumam cada vez menos energia também, qualquer que seja ela, né? Energia limpa ou não, mas que o consumo seja cada vez menor. Tá? Bom, e esse acho que é o último slide nosso, não é isso? A automação de alguns processos pode também trazer tais benefícios, bem como aumentar a robustez do processo produtivo como um todo. Né? É isso que eu disse, às vezes são coisas simples que você faz, você automatiza o processo, mas você traz um ganho enorme, sem contar que muitas vezes, o que é robustez do processo produtivo? É um processo muito mais robusto, que ele dá muito menos desperdício, muito menos perda, a qualidade passa a ser muito melhor do que a anterior também. Então isso é importante, faz parte da gestão da qualidade dentro do processo produtivo nosso também. Por último, a revisão das práticas de planejamento e programação da produção pode trazer enorme flexibilidade na produção, facilitando a adequação às necessidades que estão sempre se alterando. Concordam? Onde cada vez mais nós trabalhamos em ciclos de oscilações, né? Não, o que é sazonalidade? Cada vez mais tem uma variação, né? Então, de repente, sua empresa precisa produzir uma quantidade maior, de repente reprime a demanda, tem que ser uma quantidade menor. Será que nós estamos preparados para isso? Ou seja, a programação de planejamento, programação da produção, pode melhorar sensivelmente a minha necessidade e sem contar que pode reduzir os meus custos também, né? Porque se eu mantiver aquela mesma programação que era por X quantidade e reduziu, eu continuo pelo menos com um custo fixo elevado, concorda? O variável pode reduzir porque eu estou produzindo menos, mas o fixo é elevado. Então, tudo isso cabe a fazer um bom planejamento. Por isso que muitas empresas terceirizaram muitas atividades, porque praticamente você elimina o custo fixo. Você fica apenas com o custo variável. Ou seja, conforme você produz, você terceiriza, você tem o custo variável, não tem o fixo. Né? Porque o fixo, independente de você produzir ou não, você já tem na sua empresa. Então, é importante você dimensionar isso. Ok? Bom, pessoal, o que nós tínhamos para dizer da unidade 2, essa daqui é o fim, mas eu quero voltar nela lá para retomar com vocês, se ficou claro. Alguma dúvida, eu vou voltar lá na nossa sala, tá? Opa, voltamos aqui. Tudo bem? Estamos em, cadê? 7 pessoas, é isso? Ok? Alguma dúvida? Voltamos lá em algum lugar ou não? Para mim ficou claro, professor. Claro, Acho que não foi tão difícil. então tá bom. Eu só quero compartilhar com vocês, nessa unidade ainda, antes de falar da unidade 1, da atividade da unidade 1, só para ver se ficou claro o que a gente tinha como objetivo, ok? Só um minutinho, cadê? Isso, aqui, olha lá. Esta unidade, que é a unidade 2, veja lá. Olha lá. Olha lá, qual é a meta nossa, olha lá, desta unidade, ok? O aluno deverá ser capaz de entender as bases de um sistema produtivo e o contexto que se insere as empresas. Desenvolver a capacidade de entendimento da função produção como conjunto de atividades que leva à transformação de um bem tangível em um outro com maior utilidade. Identificar o conceito geral da administração da produção, relacionar a função produção com a prática da administração e analisar as fases do sistema de produção e operações. Ok? E aí eu postei esse material aqui para vocês, que é o que nós acabamos de abrir e concluir aí, 44 unidades. E tem também um infográfico do Saga, ok? Que eu deixei em PDF para vocês, porque não está disponível ainda para nossa dentro da nossa plataforma AVA. Tudo bem? Esse infográfico, alguém deu uma olhadinha? O infográfico ajuda muito a dar uma visão geral do que é que a gente vai comentar ou o que nós comentamos aqui na unidade 2. Ok? Olha lá, vou só rapidinho aqui com vocês, tá? O planejamento e controle da capacidade produtiva depende de diversas análises e decisões que são tomadas, tanto no curto quanto no longo prazo. Confira no infográfico a dinâmica dessas decisões. Então, você tem aqui o planejamento e controle da capacidade produtiva, onde você tem aqui, ó, capacidade atual, demanda atual,
decisões da capacidade de curto prazo. Manter, reduzir, aumentar as ações, o controle e a capacidade futura. Tudo bem? Aqui ao lado direito nós já temos a demanda futura, decisões da capacidade de longo prazo, aqui já de longo prazo. Também o mesmo conceito, manter, reduzir, aumentar as ações, o controle, para gerar exatamente a nossa produção. Percebeu? Então você tem como tomar as decisões de curto prazo e também a de longo prazo. E se você quiser incluir aqui também a de médio prazo, você pode tomar a decisão também. Ok? Viu o infográfico? É para isso que serve. Então, volta aqui, dá uma olhadinha com calma depois. Tá? Eu tenho o conteúdo do livro do Saga também. Tá? Este conteúdo, inclusive, nós usamos para trabalhar aqui o material também. Tá? Ok? Olha lá. Eu sou meio cego aqui, eu venho aqui e aumento um pouquinho o tamanho. Tudo bem? Olha lá, o autor, os créditos é dele, não é meu, tá? O autor Henrique Martins Rocha, o autor do livro. Aí você vai falar, ah, Datrídio, mas tem 15 páginas aqui. Calma. Você vai perceber que não tem mais do que 6, 7 páginas aqui para você ler. E são poucas coisas também. Ó, uma página já foi, que é o nome do autor. Tá vendo? O nome do livro. A segunda página é o nome do autor. Aqui é os objetivos, que está lá na nossa unidade de aprendizagem também. A introdução. Percebeu? Já estamos lá na página 3, ó. Aí sim, aqui você começa a ler, tá vendo? Ok? Ó. Fiquem atentos, algumas dicas que o autor vai dando também, ok? Ó. Ele está citando alguns autores bastante conceituados da nossa área, Jacobs. Tá vendo? Ele vai citar algumas citações aqui também. Curto, longo prazo, médio. Tá vendo? Tudo que nós comentamos no slide. Então, isso daqui, ele vai agregar conhecimento para você. Tem um exemplo aqui também, que a gente já vai trabalhar lá numa unidade lá na frente também, e de como calcular. Vamos reduzir um pouquinho aqui, que está saindo até fora aqui. Isso, pronto, reduzir um pouquinho. Ok, ó, tá vendo? E no final ainda, você tem alguns gráficos aqui para você refletir também. Tá vendo? São variações de demanda de longo prazo. Ok? Olha lá. Variação de demanda de longo prazo, do tempo e estratégia da capacidade. Ok? Depois que você lê este material aqui também, ó, saiba mais, você pode clicar, ele vai abrir para você. Controle de capacidade produtiva ainda também, saiba mais. Problemas de capacidade produtiva das empresas, ó. Tá vendo? Ele já te dá até resolvidos aqui para você, ó. Ok? E no finalzinho tem alguns exercícios que depois da leitura que você fizer aqui, você vai ver que são coisas bem simples que você mesmo vai conseguir resolver esses exercícios aqui também. Isso tudo para que serve? Para você fixar os conceitos. Este autor usou como referência esse livro aqui, e ele faz recomendação de algumas leituras, ou de uma leitura aqui também que você tem aqui. Tá vendo? Acabou. E a última coisa, ele encerra o trecho aqui desse livro. Você percebeu que não tem mais do que 6, 7 páginas aqui para você fazer uma leitura. Tudo bem? Então, volta aqui, saiu dela aqui, olha lá, tá? Conteúdo, dicas do professor, ok? Aqui você tem dica, eu não vou nem abrir para vocês, por quê? Aqui ele pede, mas eu não coloquei som aqui para vocês, por isso que vocês não vão conseguir visualizar, tá? Mas tem dica do professor que é muito legal, é um vídeo de 2, 3 minutos, que você vai ouvir. Pega lá, eu coloquei o link lá do site dele lá, é que eu cliquei aqui, não vai abrir, tá? Mas para você vai abrir. E aí, seguindo aqui, deixa eu ver, eu coloquei material, cadê o material? Meta, material, infográfica, dicas, link das aulas, situação, problema. Ah, tá. Eu achei que eu tinha colocado um outro material para vocês, mas eu vou colocar acho, na próxima unidade. Na unidade 3, possivelmente eu vou colocar um material também para vocês, que é um dicionário da nossa área de gestão da produção e operações. É bom para o aluno, tá? Se familiarizar, tá em ordem alfabética, o que significa cada uma deles, né? Então, quando você vai lá, guarda no seu computador aí, que fica legal para você. Tudo bem? Bom, aula gravada, tudo bonitinho. Situação problema. Vamos lá agora nela. A situação problema desta unidade 2. Tá? Vou abrir aqui. Olha lá. Tá? Ó, pessoal, não esqueça, a data de entrega é sexta-feira que vem, dia 17, às 23h55, né? Isso eu coloco no último horário, ok? Então, venho aqui, ó, clico nela aqui, tá?
Vou abrir aqui para todo mundo visualizar. Olha, coloca em vermelho, já disse para vocês, não precisa escrever o enunciado, nada, mas coloca o nome, unidade 2. É importante ter o nome do aluno e a unidade também, porque isso é um documento, concorda? Mesmo que eu sei, foi o aluno fulano de tal, que postou na área dele, é dele, eu sei. Mas coloca o seu nome, coloca que é a unidade 2 só e pronto. Tá? Então daqui, ó. Vamos lá, primeira questão. Você gosta de animais, olha lá, e pensa em abrir um hotel para cães, para que seus donos possam deixá-los quando forem viajar. Você precisará escolher o local e prepará-lo, lembrando que o espaço e as divisões devem ser desenhados de forma que comporte cães de diferentes portes e temperamentos. Por exemplo, não é aconselhável que cães muito grandes fiquem juntos com cães pequenos. Cães muito agitados e agressivos talvez tenham de ficar sozinhos, separados dos demais, dos mais calmos e sociais. Além disso, o espaço deve ser suficiente para todos, bem como a quantidade de recipientes para comida, água e brinquedos. E o mais que você precisar, etc. Aí. A dúvida que surge é a de quanto espaço será necessário para as instalações, pois isso depende da quantidade de cães que serão recebidos. Como definir isso e, consequentemente, como definir os investimentos necessários? Uma grande reflexão para o gestor de processo de produção, concordam? Será que precisamos avaliar o mercado? Será que eu preciso que as pessoas façam uma pré-reserva para mim saber o espaço que eu preciso ter para este hotel? Mas você, só estou dando algumas dicas aí de como você deve resolver, tá? Será que numa sexta-feira à tarde vai aparecer alguém que não fez o agendamento e ele precisa colocar o seu cãozinho também ali neste hotel que você abriu? Será que alguém vai viajar e vai deixar por uma semana nesse hotel e o cãozinho dele, estou sugerindo aí, o cãozinho dele está doente, você precisa ter um veterinário para acompanhar também? Será que ele precisa deixar o medicamento também para você, lógico, né? Para você aplicar no cãozinho dele? São coisas, você percebeu? E como você fala, como definir investimento também, ele já está te dando uma dica que você tem custos. Se você também dimensionar muito grande e não ter demanda, isso será que viabiliza o seu negócio? Porém, se você tiver uma demanda grande e não tiver espaço, você vai perder cliente, ele vai para a sua concorrência. Percebeu? Deixei vários pontos aí para uma reflexão. Como dimensionar esse hotel corretamente? Não é fácil, concorda? Mas é uma reflexão e o próprio Saga sugere, dá algumas dicas aqui de sugestão de como a gente fazer esse investimento aqui também para atender essa necessidade aí que você... Será que é importante fazer um pedido com antecedência também? Tá? Então deixei no ar para vocês refletirem aí. Bom, e aí as outras perguntas, pessoal, praticamente se você der uma olhadinha nos slides, nesses 44, você vai conseguir responder com certa tranquilidade. Vamos lá ler rapidinho. Quando estamos determinando a localização de uma indústria, nenhum procedimento pode garantir que tenha sido escolhido o melhor local. Isso aqui, inclusive, está exatamente no slide que nós lemos lá no comecinho da unidade 2, tá? O fato de evitar o local desastroso é, talvez, mais importante que achar que o local ideal para a indústria, de toda forma, De toda forma, existem alguns passos principais para a escolha de um local. Quais são esses 4 passos? Relate cada um deles. Gente, está numa única transparência os 4 passos lá. É só uma maneira de você ler os slides e colocar aqui manuscrito, tá? Agora o terceiro eu diria que já é um pouco mais elaborado, um pouco mais trabalhoso. Olha aqui, você tem 3 cidades, cada uma delas já tem um custo fixo somado, tudo direitinho aqui, e tem os variáveis também somados.
E aí ele faz algumas perguntas aqui. A primeira aqui, ó. Com esses dados, é possível definir o local mais indicado para um determinado volume de venda, supondo a venda estimada em 7.000 peças. Determinar o custo total para cada uma das cidades e determinar determinar em que cidade deverá ser realizada a instalação da nova fábrica com este novo volume de peças. Qual é esse volume? 7.000 peças. Como calcular isso? Concorda? O custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade. Então, você concorda que é só pegar os 7.000, multiplicar pelo custo variável e somar pelo custo fixo? E aí você tem o CT, que é o custo total, e identifica lá. CT de A, CT de B, CT de C. E aí você faz o cálculo e verifica, toma a decisão e responde a sua pergunta. Tá? A mesma pergunta B, só que agora mudando para um volume de 9.000. É só substituir o 7 por 9, calcular e tomar a decisão e responder. Supondo que o preço de venda, olha lá, é de 150 peças para cada volume esperado, para uma venda de 7.000 e 9.000 para cada local. Então, faça um separado de 7.000 para as 3 cidades e o de 9.000 para as 3 cidades, considerando que o preço de venda ele é comum para os dois volumes de venda, tanto 7 quanto 9. Ok? E aí você toma a melhor decisão também. E agora você vai, por fim, elaborar o gráfico também, fazendo um gráfico A, B e C. É um único gráfico que tem 3 cidades e você tem os pontos de equilíbrio aqui entre cidade também. Lembra que eu disse para vocês como calcular o ponto de equilíbrio da cidade A e B? É a diferença do custo fixo dividido pela diferença do custo variável. Eu chego na quantidade. Com esta quantidade, eu multiplico o custo, esta quantidade, multiplico o custo variável e somo o fixo. Eu vou ter um valor. Esta mesma quantidade multiplica na outra cidade o custo variável, somo o fixo. As duas cidades, com certeza, se eu calculei a quantidade correta, irá me dar o mesmo custo. Ponto final. Isso é fato. Isso é correto. É verdade. Tá? A mesma coisa, eu posso fazer o ponto de equilíbrio entre a cidade B e C? Sim. Como fazer? É só pegar a diferença do custo fixo, dividir pelo custo variável. Eu chego numa quantidade. Cheguei nesta quantidade, eu multiplico esta quantidade pelo custo variável desta cidade, mais o fixo. Mesma coisa da outra cidade. Vou pegar esta quantidade, multiplico pelo custo variável e somo o fixo. É verdade que vai dar o mesmo custo, então é um ponto de equilíbrio. E aí vai ser fácil você calcular os seus gráficos também. Ah, eu não quero fazer. Uma vez que você fez aqui por 7 e 9.000, você já tem o custo total. Tá fácil. O que você precisa para fazer uma reta? Apenas 2 pontos. Você sabe onde inicia. A reta A inicia no 400.000. A reta B no 500.000. A reta C no 700.000. Dica para vocês. Não está de milhão em milhão aqui? Já faça uma escala e deixa lá o zerinho lá em cima, de maneira que você não polui muito o seu gráfico. Então, a minha sugestão, 1.000.000, né? Deixa lá o 3 zerinho, põe 1.000 só. Né? Mais a segunda linha, 2.000. Você percebeu que em termos de custo fixo aqui eu preciso dos 7.000. Só que o custo variável eu preciso dele do total também. Aí você precisa verificar e calcular para 7 e 9.000 qual é o maior custo total, onde você vai fazer na sua escala de 1.000 em 1.000 e vai dar certinho o seu gráfico também. Tá bem? Pergunta B. Desculpa, pergunta 4. Devemos atentar para alguns detalhes no momento do projeto de edifícios industriais. E para a instalação de um mezanino, é preciso quais cuidados? Está bem claro também, onde nós comentamos na aula passada, não foi hoje, essa etapa aqui também, tá? Quais os cuidados que devemos ter na hora da instalação de um mezanino. Quinta pergunta. Na elaboração de um layout, são considerados 2 aspectos básicos. O A. Quais são esses 2 aspectos? Quais são esses aspectos? E a pergunta B. E quais os objetivos para os 2 aspectos? Está bem claro também. Se eu não me engano, é um ou é um em seguida do outro que está lá também. Ok? Dica para vocês também. Eu disse para vocês, não precisa copiar o enunciado, mas coloca o nome, a unidade de aprendizagem que é a 2. 1. Vai direto. 2, 3, 4, 5. Resposta da A. Resposta da B. 6, 7. E assim por diante.
Pergunta 6. Quais são os tipos básicos de layout? E quais os 5 objetivos de um arranjo físico na produção? Está bem claro também, lá na aula passada, tem vídeo da aula também lá que eu já postei, tá tudo lá. E 7º e último, o que é capacidade produtiva de uma empresa? Ok? Também está no finalzinho dos slides que nós já comentamos ainda hoje aqui também. Não esqueça de enviar a situação problema em um único arquivo em PDF. Isso acho que todos fizeram, legal, sem problema nenhum. Ok? Então, vou fechar aqui também, vou voltar aqui. Ok? Atividade. Pronto, voltei para a atividade. Retomo aqui. Ok? Agora, faltam 3 minutinhos para as 9. Eu queria voltar na unidade 1, só para comentar a correção da atividade dela. Tudo bem? Da unidade 1, cadê situação, problema? Já vou direto no gabarito que eu postei para vocês, ok? Olha lá. Tá? Lembra da fábrica de bolo? Parabéns, teve gente que fez até passou até a receita de bolo aqui, viu? Parabéns pelo empenho aí, ficou bom. Vamos lá. Bom, você tinha aqui, né, uma receita. Então, e qual era o padrão de resposta esperado que do próprio Avala também? Então, essas coisas, teve gente que já começou assim, vou comprar farinha. Você sabe qual é o tamanho do bolo? Se a pessoa quer um bolo de 1 quilo, de 100 quilos, você percebeu? Então, a primeira coisa que nós não podemos deixar de fazer é, na entrada, ter um pedido. Vocês lembram dessas 3 grandes etapas que eu falei para vocês? Entrada, processo de transformação e saída, inclusive no organograma, na primeira aula também. Então, isso é importante e vai nos perseguir até a nossa última aula também. Então, o que seria a entrada aqui? Ó? Entre outras possibilidades que você poderia ter, tá? Informações do cliente quanto ao tamanho, a forma, o sabor do bolo. O que é isso? É um pedido. Tá? Então, a primeira coisa que tinha que ter é o pedido especificando isso. Teve aluno que até pôs assim para mim, pedido. Eu subentendi que neste pedido tinha todas as informações do que ele iria comprar. Mas você, como um bom gestor da produção, deveria dizer, consta no pedido, que é um bolo de 10 quilos, com cobertura, com recheio de tal, e para mim entregar no dia 11 de setembro, dia das Torres Gêmeas, às 18 horas, porque o casamento será às 22 horas, sei lá, às 20 horas, estou chutando aqui. Entendeu? Então, essa informação tinha que estar bem clara no seu pedido. E teve aluno que deixou só pedido, acabei considerando. Aquele que não colocou o que tinha pedido, que já foi direto comprar o que ele achou que precisava, e o processo de transformação e a saída, eu até considerei pelo menos meio certo e dei pelo menos meio ponto também. Tá? Alguns poucos não entregaram, e um ou outro, não nem lembro, a turma de vocês é pequena, um ou outro, que geralmente o aluno me testa todos os professores no início das atividades, concorda? Ele postou lá, feito no computadorzinho dele bonitinho, mas eu nem li, nem considerei também, porque a regra do jogo, como diz os nossos amigos Arnaldo César Cunha, né, a regra está clara, individual e manuscrito, tá? Então é manuscrito, tá? Você percebeu que não sabe escrever muita coisa, não. Mas teve aluno que você até me deu a receita do bolo aí, tá? Não fiz ainda, mas quem sabe eu vou fazer, tá bom? Eu gosto de cozinha, já falei para vocês. Então, eu não sou rigoroso na correção. Eu levo muita coisa em consideração, mas eu sou justo também. Então, era importante ter um pedido na entrada, processo de transformação. Aqui, no caso, ele sim tem uma cozinha devidamente organizada, utensílios, de repente, uma batedeira, processo de produção, tá vendo? E seguindo o projeto do processo de produto delimitado. Ponto de controle de qualidade também é importante, né? Você está fazendo um bolo, você não quer que ninguém receba e vai reclamar do gosto, da qualidade, então, isso é importante, faz parte do processo de produção. E saída, o que se espera aqui de uma resposta aqui? Ó? Entrega do bolo ao cliente em dia, hora e local determinado. Onde está isso determinado? No pedido de compra aqui, tá vendo? Por isso que é importante. Quando ele diz aqui, ó, entre outras possibilidades, informações dos clientes quanto ao tamanho, forma e sabor. Sabor. Eu acrescentaria aqui ainda também a data da entrega, tá vendo? Talvez bolo de casamento é importante não só o dia, como até o horário, concorda? Qual a noiva que quer ficar preocupada na hora de ir pro casamento que alguém está produzindo o bolo aí? Então isso é importante, tá vendo? Então, tudo bem? Voltamos para a sala lá, ok?
Olha lá. Joyce, Leonardo, Giovanni, Henrique, Larissa, Donata, Kelvin, Milena. Dúvidas, questionamentos, senhores profissionais de administração e gestores de processo produtivo nesse momento? Dá para trabalhar? Seguir o bonde? Que silêncio. Me dá até medo. Tudo bem? Alguma dúvida, questionamento de ninguém? Tudo tranquilo, professor. Tudo bem, professor. Viu, Henrique, Joyce? Então, tá bom. Se ninguém fala comigo, eu fico aqui mudo também. Não, estamos aqui ainda. Então, tá bom. Bom, pessoal, só para deixar claro para vocês, a nossa unidade 2, ela se encerra aqui, o conteúdo, tá? Mas eu estarei com vocês até às 22 horas, tá? Disponível para tirar toda e qualquer dúvida. Mas se alguém tiver algum compromisso, né? Sexta-feira à noite, não é isso? Kelvin vai namorar ainda, não vai? Então, tá? O conteúdo é esse. Se você quiser depois fazer atividade, quiser ler o conteúdo, mas fique à vontade também. Vou sair 15 minutinhos aqui, eu volto em seguida e estarei disponível. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, lá por volta das 9h30, 9h40 a gente encerra e dá por liquidado esta unidade. Mas se tiver dúvida, por favor, a gente retoma o conteúdo, as atividades, o livro que vocês precisarem e quiserem. Tudo bem? Tudo, professor. Tudo bem, professor. Sim. Beleza. Então tá bom. Então eu vou parar o meu som aqui, a minha câmera também. Vou sair no banheiro, comer alguma coisa rapidinho também. E volto, são 21h03, volto às 21h20. Tudo bem? Se alguém até lá tiver alguma dúvida, quiser retomar, quiser fazer atividade, tiver dúvida, a gente vai auxiliando aí também. Tudo bem? Caso não tenha dúvida também, agradeço de coração a presença de vocês e a gente encerra lá por volta das 21h30, 21h40. Tudo bem? Estamos entendidos? Todo mundo de acordo? Alguém tem alguma coisa a dizer? Tá tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. Então paramos aí um pouquinho e voltamos.
Olá, Kelvin, Giovana, Joyce, tudo bem? Dúvidas, questionamentos? Vamos lá. Estou aqui. Professor, deixa eu só te perguntar. Na pergunta que fala como definir local necessário, como aplicar o investimento, eu posso falar que pode rolar uma pesquisa entre pessoas ou em redes sociais para ver quantas pessoas se interessam por um assunto? É a primeira pergunta, Isso. Giovana? Que tá no... Sim, pode fazer uma pesquisa no mercado. É isso que eu falei para vocês. Eu acho que fazer uma pesquisa para saber quantas pessoas estão interessadas, acho que é o primeiro caminho, concorda, Giovana? Tá no caminho, tá certo, é isso mesmo. Como hoje você tem N tipo de pesquisa, pode ser pelas redes sociais, é lógico, né? Pode ser. E outra dúvida, na segunda questão, eu posso falar de uma maneira geral, tipo acessibilidade, local estratégico, ou eu tenho que especificar em cima do projeto aí de cãozinhos? Segunda pergunta. A segunda, que fala quais são os 4 passos para se escolher um local. Deixa eu ver. Ah, sim. Os 4 passos. Isso. Posso escolher assim de uma maneira geral ou tenho que focar em cima do projeto de cães? A segunda pergunta não tem nada a ver com a primeira. Não, são perguntas diferentes, eu vi. Você percebeu? Não tem nada a ver com É, a primeira. Então, quando estamos em localização de uma indústria, que ela está lá logo no início dos slides aqui, que nós temos 44 slides, ela está logo lá no início. tá. Quais são os 4 passos? Quer ver? Deixa eu voltar lá, quer ver? 4 passos aqui, ó. É o layout, né? Isso que eu falei? Você está com ela aí fácil, Giovana? Tô abrindo aqui. É o segundo slide. Já achei. Isso. Está no slide 4, né? Também Qual é a pergunta? Você tem a pergunta aí ou não? tenho. Lê a pergunta novamente. Quando estamos determinados a localização de uma indústria, nenhum procedimento pode garantir que tenha sido escolhido o melhor local. O fato de evitar um local desastroso é, talvez, mais importante que achar o local ideal para a indústria. De toda forma, existem alguns passos principais para a escolha de um local. Quais são esses 4 passos? Você está vendo o slide meu aqui, a minha tela? Você está vendo aqui, ó, exatamente a resposta, ó. Existem alguns passos principais para a escolha de um local. Definir o objetivo, descrever o objetivo de um modelo, desenhar os dados e escolher o local que melhor satisfaça os critérios. Exatamente esses 4 aqui, tá vendo? Eu É tinha... bem, por isso que eu falei, Giovanni, é bem assim, é fazer uma leitura e interpretar o que está lá no texto, tá vendo? Tá bem tranquilo, né? Tudo bem? Tá bom. Mas se tiver mais alguma dúvida aí, Kelvin, Joyce. Não, professora, eu estava vendo o PDF para ir tentar responder só a parte dos gráficos que Ah, ainda me pega, às vezes eu fico um pouco então, confusa. Mas aí eu vou ver se eu revejo a aula amanhã isso. para poder pegar direitinho. É porque quando você fala na hora, você está mostrando ali, eu estou entendendo. Quando eu vou tentar fazer sozinha, Pronto. eu me perco. Aí eu tenho que voltar para ver aonde que foi que eu me perdi e tentar fazer de novo. Tá. Mas quer ver, Joyce? Deixa eu só pegar o gráfico aqui. Vamos pegar. Deixa eu ver. Esse daqui que está mais completo. Porque lá, aliás, lá você tem cidade A, B e C, não é isso? Oi, professor. Passou uma moto aqui, não entendi. Não, nessa pergunta do gráfico, você tem local A, B e C, não é? Sim, Parecido até com esse daqui. Você está vendo o que está na minha tela aqui? tô vendo. Então, o que você pode fazer? Ó? Onde inicia o custo fixo? Neste caso aqui, ó,
Você está vendo? O local A 150, o local B é 200 e o local C é 400. Como ele está 1.000, é 400 mil, tá vendo? 200 mil, 150. Ele calculou aqui para 6.000 unidades. Você lembra disso, desse exercício? Então, se você Lembra um pouquinho botar assim. cada 1.000, 6.000, você está vendo que tem um pontinho aqui, outro aqui, ó. Então, o vermelho, você sabe que começa no 200, e com 6.000 ele custa 500 mil. Então, você pontilha ele aqui. Começou aqui, termina aqui, segue ele, vai embora. O verde, tá vendo o verde? Ele, 6.000, ele está um pouquinho mais, está com 550, você tá vendo? Ele começa com 400, passa no 550 e segue, é uma reta, vai embora. O azul, ele nasceu com 150 e ele calculou aqui para 6.000 que ele é 600 mil, tá vendo? Pronto, você tem 2 pontos, é o que você precisa fazer uma reta. Pega a sua régua e vai embora. Aí você deixa cada um deles. Agora, como que você vai interpretar e como você vai visualizar, Joyce? Olha, você verifica do 0 até 2.000, ou melhor, 2.188, você percebe que o azul está abaixo do vermelho e abaixo do verde. Menor Sim. custo, concorda? Do 2.188 até 8.000, você percebe que o vermelho está abaixo do azul, abaixo do verde. A prioridade é ele, menor custo, concorda? E qualquer volume acima de 8.000, você visualiza que o verde está abaixo do vermelho e do azul. Então, o que você interpreta aqui? Se você tiver um volume de 0 até 188, é o local A. Se tiver um volume de 2.188 até 8.000, local B. Se tiver acima de 8.000, local C. Cuidado que aqui, visivelmente, você bate o olho e fala, só até 10.000? Não. É que aqui, quem fez o gráfico aqui, não foi eu. Quem fez o gráfico, ele colocou até 10.000. Mas é infinito, você concorda? Com essas 3 retas aqui, qualquer quantidade superior a 8.000 é o local C também. Tudo bem? E Tá. assim você vai fazer essa daí também do exercício, que são 3 locais, por coincidência também, né? A, B e C também. Aí eu começo, aí aqui eu faço o gráfico até as 7.000 peças, né? Então, ele pediu para calcular 7.000, 9.000, o custo fixo, o preço de venda vai ser 150. Tá. Então, você sabe onde começa, você está vendo? No custo. Essa quantidade aqui, como ele está falando de 1.000, Joyce, eu colocaria também, tá vendo? Como está aqui, ó, 1.000, e aí, em vez de encher de, né, põe 1. O que significa? 1.000, 2.000. Porque você vai até 7, 9.000, você não precisa mais do que isso, concorda? Eu não quero para você calcular mais do que isso. Agora, dá uma piada também, de repente você deve colocar aqui, ó, 2 centímetros cada um no espaço, entendeu? Vai ficar um pouquinho mais, porque a gente tem 30 centímetros em cada folha, não é isso? De Sim. largura. Então, se você colocar, você usa 20. Então, tem um belo do espaço ainda sobrando. Mas dá uma espaçada, você visualiza melhor, fica mais fácil de entender e visualizar também. Né? Legal. Aí, Então, quando esse eles exercício aqui é muito parecido dessa página 11 aqui. Seguia por ele, que vocês vão se dar bem. Tá bom, professor, obrigada. Mas Vou agora, tentar se ouvir, Giovana, fique à vontade. Hein? Professor, tá tranquilo. Tá tranquilo, Calvin? Eu vou tentar responder aqui. Isso. Aí, beleza. Tudo fica à vontade. Beleza, obrigado, professor. Um abraço. Professor, eu também vou tentar. Qualquer coisa a gente acaba mandando e-mail, né? Isso, Antes do dia do prova. pode ser. Então, obrigada. Nada, obrigado. Professor, na atividade da semana passada, a nota, a senhora ainda vai lançar? Não, já está lançada. Já está lançada? Eu vou dar uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha, já está lançado todo, já entregado. Deixa eu ver se vem. Tá bom, professor. Obrigada, boa noite. Bom Boa noite. final de semana. Obrigado, você também. Tá? Tchau.